Olá, pessoal. Resolvi fazer uma gravação aqui para falar um pouco sobre hemodinâmica. A hemodinâmica é muito importante que a gente conheça alguns valores de hemodinâmica quando a gente trabalha com anestesia, principalmente porque os anestésicos interferem, né, diretamente na hemodinâmica dos nossos pacientes, né? Alguns mais, outros menos. Nós precisamos entender a hemodinâmica para poder entender como é que os fármacos, né, podem ser utilizados ao nosso benefício durante a anestesia. Então, o primeiro valor de hemodinâmica que eu vou apresentar para vocês, pessoal, é o débito cardíaco. Tá? Ou seja, ele é um parâmetro importante da avaliação do nosso paciente durante o plano anestésico. E o que se refere ao débito cardíaco? O débito cardíaco é simples. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração no intervalo de tempo, que é 1 minuto, ou seja, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai no minuto do coração para a economia corpórea, né? Ou seja, para atender a demanda que o nosso organismo precisa receber sangue, né? Para as próprias gasosas, para receber oxigênio, nutrientes. Bem, para a gente trabalhar com hemodinâmica, né, nós precisamos entender um pouco os elementos que formam esse conceito. Então, débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração no intervalo de tempo de 1 minuto. Então, quais são os valores que formam o débito cardíaco? São dois, só dois. É muito simples. O débito cardíaco, então, ele é formado por duas variáveis. O volume sistólico. O que quer dizer volume sistólico? Bem, o coração, quando ele contrai e ejeta o sangue para fora dele, ele faz isso no movimento que nós damos o nome de sístole. A sístole é a contração do coração. Então, quando o coração contrai, ele ejeta um volume de sangue para fora. Esse volume, então, fruto então de uma única sístole, nós chamamos ele de volume sistólico. Bem tranquilo, né, pessoal? O volume sistólico é o volume de sangue ejetado do coração em uma sístole. Isso é o débito? Não. O débito é a quantidade de sangue que sai do coração, mas ao longo de 1 minuto. Bem, então, como é que eu formo o débito cardíaco? Eu pego, então, esse volume sistólico, que é o volume de sangue que sai em uma sístole, e multiplico pelo número de sístoles que eu tenho no minuto, que é a frequência cardíaca. Então, por exemplo, se toda vez que o coração bate, ejeta 5 ml para fora, né, em um movimento sistólico, ou seja, um volume sistólico é 5 ml, e se a frequência do meu paciente são 100 batimentos por minuto, ele faz esse movimento de ejeção de 5 ml 100 vezes. Então, qual é o volume total? Qual é o volume do meu débito? 5 vezes 100. 500. Então, 500 ml é o valor do meu débito. Tá? Então, é uma fórmula bem simples. Débito cardíaco igual volume sistólico vezes frequência cardíaca. Tranquilo? Bem, não é tão simples assim. Como eu falei, quando eu falei que era só essas duas variáveis, na verdade, essas variáveis se subdividem. Por quê? Como é que eu tenho meu volume sistólico? O meu volume sistólico é o volume de sangue que sai do coração quando ele contrai. Só que para que eu tenha esse volume dentro do coração, primeira coisa, eu tenho que ter o sangue que chega ao coração. Né? O coração não pode bater vazio. Então, se chega pouco sangue ao coração, sai pouco sangue do coração. Então, esse sangue que chega ao coração é importante na formação do meu volume sistólico. E esse volume, nós chamamos ele, pessoal, de pré-carga. Então, pré-carga é o volume de sangue que chega ao coração. Tá? Pessoal, não adianta só chegar. O coração, quando contrai, ele pode contrair mais forte, mais devagar, né? Quer dizer, desculpa, mais fraco. Então, também conta na formação desse volume sistólico o que nós chamamos, pessoal, de contratilidade. Então, bem, o volume sistólico, então, ele depende do sangue que chega, ou seja, da pré-carga, da contratilidade do coração e da resistência vascular que os vasos podem oferecer à saída de sangue, à saída desse sangue do coração. Nós chamamos isso, pessoal, de pós-carga. Então, o volume sistólico, ele tem como elementos, né, que interferem nesse volume sistólico 3. A pré-carga, a contratilidade e a pós-carga. Tranquilo, pessoal? Várias condições patológicas ou farmacológicas podem afetar todos esses elementos, ou aumentando a pós-carga, né, ou
aumentando ou diminuindo a contratividade do coração, né? Condições de patologia, por exemplo, hipovolemia, podem diminuir a pré-carga. Então, isso tudo é importante para a hemodinâmica. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez. A gente se vê, então, no próximo vídeo.